Olá pessoal, tudo bem? Hoje nosso projeto vai ser uma clutch. Eu particularmente gosto muito de fazer clutch, eu acho que ela tem um efeito muito bonito no visual em si e é um projeto muito fácil de fazer, tá? Nós vamos pegar o zíper primeiro e nós vamos fazer esse acabamento aqui, tá? Olha como é que fica bonitinho esse acabamento, tá? E é bem simples de fazer. O que eu faço? Eu pego um pedaço do sintético que eu vou usar e aí eu costuro bem na bordinha aqui, tá? Eu faço uma costura de 1 centímetro mesmo. Feita essa costura, eu viro aqui, tá? Eu viro e aí eu viro pro avesso e viro aqui para eu saber o tamanho que vai ficar certinho aqui, tá? Feito isso, eu tenho que cortar o excesso e fazer o acabamento na parte de trás. Isso eu já coloquei o cursor, tá? Não se esqueça de colocar o cursor na hora de fechar o segundo lado. Eu viro novamente para cima aqui. Eu faço um zigue-zague lateral. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, ó. Eu faço um zigue-zague. Então eu sei que esse aqui vai ser mais ou menos o tamanho que eu vou precisar deixar para a parte de trás. E com isso eu venho com a tesoura e corto esse excesso. Cortei esse excesso, solto. Agora eu faço o fechamento completo. Viro para o avesso, viro para baixo. Essa sobra aqui eu vou virar para dentro, que já vai fazer o acabamento aqui. Deixo um pouquinho, pouca coisa a mais no verso, no avesso, para que eu costurar a frente já pegar o verso, tá? E bato um pesponto aqui. Pronto. O zíper tá pronto. Nós vamos fazer uma pequena marcação de achar o meio aqui, para achar o meio, tá? Achar o meio dos dois lados do zíper. Meio achado. Eu vou pegar o espelho e vou achar o meio do espelho também. Dos dois lados. Agora eu vou costurar meio com meio, vou colocar um clips, lembrando sempre de ver o posicionamento do zíper, tá? Se ele vai fechar para cá, ele tem que fechar sempre da direita para a esquerda. Nesse caso, a gente vai abrir, ó, tá fechado, certo? Abrir para você saber. Então, aqui tem que ficar pro lado direito, tá? Então tá certa a posição. Eu viro aqui e junto meio com meio e costuro. Tá? Feito isso, nós já vamos aproveitar e vamos colocar o nosso forro também, que é frente com frente e costuro também, tá? Abro e vou rebater aqui. Vocês podem observar que eu deixei um espaço de mais ou menos 1 centímetro de cada lado. Isso aqui é para ficar um acabamento bonito na hora de fechar a nossa clutch, tá? Vocês vão ver no final como fica bem bonito o acabamento do zíper, não fica aquele zíper embolado nas pontas. O mesmo processo do outro lado para colocar os dois lados, tá? Com os dois lados costurados já com o zíper, nós vamos reservar essa peça
nós fazermos o detalhe da nossa clutch, tá? Porque toda clutch tem um detalhe muito bacana. O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos pegar um pedaço de sintético, nós vamos fazer uma costura, desculpa, no avesso, vamos fechar aqui. Feito isso, nós vamos desvirar. Desvirado, nós vamos deixar a costura no meio, vamos virar e costurar no meio, fechando as duas partes laterais. Feito isso, nós vamos desvirar novamente e vamos reservar a nossa peça, tá? Nós vamos pegar o outro pedaço de sintético e vamos fazer a mesma coisa. Vamos costurar as pontas, as laterais, desculpa, e vamos desvirar. Vamos colocar aqui no meio, centralizar o máximo que a gente conseguir. Pronto. Agora nós vamos pegar esse pedaço que nós tínhamos reservado e vamos passar aqui por dentro, tá? Vamos fazer aqui uma dobrinha suave para encaixar aqui dentro. E nós vamos ajeitar. Já dá uma ajeitada aqui. Neste momento, não precisa se preocupar muito da forma que você vai deixar o nosso detalhe final, porque nós vamos ainda fazer a aplicação direto na clutch e isso a gente ajeita na clutch mesmo, tá? Pronto. Agora a gente vai pegar o nosso espelho, tá? Vamos abaixar todo o forro e vamos usar um dos lados, que no caso é a frente. Lembrando que a frente sempre fecha da direita para a esquerda, então essa aqui é a nossa frente. Nós vamos colocar desta forma aqui, tá? Nós vamos pegar, deixar um pouquinho para baixo aqui, desculpa, um pouquinho para baixo aqui e aqui, para ela ficar tortinha, para ela ficar charmosa, tá? 1 centímetro para baixo aqui, a gente coloca um clips, tá? E aqui a gente só vai dar continuidade aqui, ó. Vocês podem ver que terminou na curva, no começo da curva aqui. Então a gente coloca outro clips aqui. Aqui vai ser a mesma coisa, porém é ao contrário, tá? Nós vamos só colocar da forma que ele já indicar aqui. Então não tem muito um parâmetro aqui da forma correta de colocar. Vai conforme o gosto de vocês. Eu já acho bacana essa coisa um pouco torta, eu acho estético. Agora, se vocês quiserem trabalhar de uma forma mais retinha, também não tem problema, fica muito bacana, colocando ela retinha, tá? Nós vamos virar ao contrário, nós vamos bater uma costura aqui, só para segurar o laço na clutch. Agora a gente corta esse excesso aqui, tá? Pronto, o excesso cortado. Aqui tá a frente da nossa clutch, tá? A gente dá uma ajeitadinha aqui para ficar com um laço bem bonito. Nós vamos pegar um porta-alça, vamos colocar um porta-alça que é opcional também, tá? Nós vamos costurar ele aqui, ó, nessa curva, bem no finalzinho da curva aqui, que tem essa caída, tá? Nós vamos costurar aqui, ó, 1 centímetro para dentro, tá? Porta-alça colocado, agora nós vamos costurar dessa forma. Aqui está o forro e aqui está o espelho. Nós vamos costurar todinho o nosso espelho, de ponta a ponta. O forro nós vamos costurar aqui. Chegando aqui nós vamos dar um retrocesso, deixar um buraco, um retrocesso e finalizar.
pra gente poder desvirar a peça, tá? Costura feita, agora nós vamos desvirar a peça. Vamos cortar aqui o excesso de linha, da onde eu deixei o buraco. Agora nós vamos revestir o nosso espelho com o nosso forro. E deixa eu cortar o excesso também aqui do nosso porta-alça, para não ficar aquele excesso na parte interna empurrando o nosso forro. Vamos desvirar agora. Aqui depois vocês vão fazer uma costura invisível, tá? Agora a gente desvira, abre o zíper e desvira a peça total. Nossa peça está pronta. Uma clutch bem estilosa, rápido e fácil de fazer, tá? O porquê que eu deixei os porta-alça? Porque essa clutch, quando eu modelei ela, eu pensei da seguinte forma. Eu gosto muito de fazer projetos que eles tenham um duplo sentido, duas formas de usar, tá? Eu gosto bastante de fazer projeto que dá essa possibilidade de usar de várias formas. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é a cliente poder usar a clutch dessa forma, ou então ela usar com correntes, ou você pode fazer uma alça com o próprio sintético também e dar essa opção de uso para ser uma clutch para colocar no ombro. Opa! Tá? E ela pode ser usada ao ombro também. Olha que bacana que ficou a nossa peça, tá? Aqui nós vamos ajeitar um pouquinho mais, porque ela tá enrugada ainda. Ajeita bem a costura aqui na parte de dentro. E está pronta a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que seja um grande sucesso para vocês também. E que nasçam novas ideias. Que venham bastante ideias. Até a próxima.